O Bahia confirmou e dessa forma o Nordeste acaba de registrar a maior venda da história do futebol da região. Lúcio Rodrigues, atacante uruguaio, que veste a camisa do Bahia, acaba de ser negociado com o Neon da Arábia Saudita por 20 milhões de euros. Com os bônus, pode ir para 22 milhões de euros. Na cotação de hoje, algo em torno de 140 milhões de reais. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, sob direção de Márcio Souza, e nesse programa a gente vai falar dessa super venda do Bahia e trazer o ranking das 10 maiores vendas da história do futebol do Nordeste. Cássio, antes da gente começar a apresentar esses 10 jogadores, essas 10 negociações, é importante sempre explicar o critério que a gente vai utilizar. Porque eu acabei de apresentar aqui. Lúcio foi vendido por 20 milhões de euros, que podem se tornar 22, que numa cotação significa 140 milhões de reais. Mas o clube uruguaio, o Liverpool do Uruguai, tem uma fatia desse dinheiro. O que fica para o Bahia é um outro valor. E dentro do seu ranking, que você já traz há muito tempo no seu blog, é isso que você considera, né, Cássio? Fred, nessa lista que a gente vai ver, todos os números estão padronizados, como você falou. Você que está acompanhando a gente pode até questionar o padrão, mas todos os números estarão dentro de uma mesma lógica. No caso de Lúcio, a informação que ainda no domingo, no dia 7, Caê Mota, do Globo Esporte, trouxe que ele estava muito próximo, que o Bahia tinha conseguido negociar com esse time da Arábia Saudita, que detalhe, é um time que acabou de subir para a primeira divisão da Arábia Saudita, e que tinham chegado a um entendimento sobre os termos, e logo depois, assim, dois dias depois, Lúcio já não estava com o Bahia, já estava fazendo exames médicos, e hoje, dia 10 de setembro, no dia dessa gravação, o Bahia confirmou a negociação. O Bahia não confirmou, Fred, os valores. Desde que ele virou SAF, o Bahia parou de informar valores, tanto de quanto paga para comprar, quanto recebe em vendas. Mas a informação a gente vai trazer, esse ranking é feito com isso, com divulgações oficiais, com apurações de jornalistas, enfim. É assim que dá para fazer, que deu para fazer essa lista. E dentro desse cenário, o Bahia, para o blog, vai considerar o valor já certo. O que é o valor certo? É o valor dos 20 milhões de euros. Os outros dois, eu posso, daqui a alguns meses, posso adicionar no blog, mas esses, eu não vou adicionar 2 milhões que podem ou não entrar no clube. Existe uma cláusula que se o jogador atingir tal situação de gols, de partidas, de tempo, sei lá, o Bahia pode faturar mais 2 milhões de euros. Você não tem essa garantia. E isso acontece dos dois lados. Quando o Bahia comprou o Jean Lucas dos Santos, Jean Lucas, que agora está convocado e jogou no último jogo da seleção brasileira, a negociação começou em 25 milhões de reais, 4 meses depois já subiu para 27, porque ele encaixou muito rápido no Bahia, foi disputando essas partidas e ativou alguns gatilhos, e o Bahia teve que pagar uma parcela para o Santos. Então, inicialmente, nesse ranking, o gatilho não está, como também não entrou no dos outros que não atingiram ainda. Mas o ponto mais importante ainda, até porque é o diferencial em relação ao valor final que a gente vai considerar, que para o balanço do Bahia vai entrar esse dinheiro todo, mas o que fica para o Bahia? Ele tem que tirar o dinheiro do Liverpool. O Bahia está sendo apenas a ponte. Chegou o dinheiro, pingou aqui e já fez a transferência, que é que tem muito no futebol hoje em dia, chamado de mais-valia. Mais-valia é quando, mais ou menos assim, um clube vende um jogador para outra equipe, e quando essa outra equipe vender novamente o jogador, esse time tem um determinado percentual do lucro que esse segundo time vendeu sobre o valor inicial. Aí, confuso, é mais ou menos assim. Lúcio, que é a maior compra da história do Nordeste. A gente não fez esse vídeo ainda, tá, Fred? Mas se a gente fizer as maiores compras, Luciano Rodrigues também será o líder. Ele foi na ocasião, em 2024, Lúcio ficou 14 meses no Bahia. Em julho de 24, o Bahia comprou 70% dos direitos econômicos junto ao Liverpool do Uruguai. Na ocasião, o País, o jornal mais tradicional de Montevidéu, informou 12 milhões de dólares. Agora, para não confundir, Fred realmente falou euros, mas agora eu estou falando dólares. Mas, enfim, foi a negociação. E ali dava cerca de 67,9 milhões de reais.
Então, você tem que subtrair, sem o gatilho futuro, o dinheiro agora, que seria 127 milhões, 127,9, menos o dinheiro que o Bahia pagou. A subtração disso, Fred, do quanto ele está vendendo agora, tirando os gatilhos, sobre quanto ele pagou, a subtração dá 59,6 milhões. Ou seja, é o lucro sobre a venda. Isso é o mais-valia, ou seja, esse é o lucro da segunda venda em relação à primeira, aí 30% disso dá 17,9. Por exemplo, o CAE, quando ele, do GE, quando ele fez, na conta dele deu 18,3. Mas é o que eu falo aqui, de repente, na conta do GE, quando foi feito em tal dia, o dólar estava um pouquinho ali, sabe, a cotação não estava 5,50, outro viu 5,53. A gente faz em cima da apuração de cada um, porque essencialmente o Bahia não divulgou esse valor. Então, no dia que sai a informação do El País, é o meu número, mas de repente o GE considerou um dia antes ou um dia depois. Enfim, o Liverpool, na minha conta, ficou 17,9. Portanto, 127,6 milhões, menos o dinheiro do Liverpool, sobra para o Bahia 109,6 milhões. Detalhe, ainda pode chegar mais 12 dos gatilhos, que aí, se eventualmente chegar, eu sou. Mas hoje, esse é o número de Lúcio e é o critério de todos os outros jogadores. Ou seja, qual é o critério? É quanto o clube tem direito e não quanto ele recebe. Se ele vendeu por 100 milhões, mas 30% é do empresário, 20, que nem tem mais hoje em dia isso, né, na verdade. 30% é de um clube, 20% do outro, tu ficou com 50, no meu ranking, nessa lista, entrou 50 milhões, não entrou a conta de 100. Então, não sei se ficou claro para você, tomara que tenha ficado. Vamos então, Cássio, começar essa lista de trás para frente, tá? Apresentando aqui a 10ª maior venda e a 9ª maior venda da história do futebol do Nordeste, tá? A venda de Hércules do Fortaleza para o Fluminense. Essa venda aconteceu no final de 2024 por 16 milhões de reais, tá? E por uma diferençazinha, 16,03, Lucas Ribeiro, né, deixou o Vitória e foi para o Hoffenheim da Alemanha, Cássio. A de Hércules é muito curiosa, porque o Fluminense pagou mais. O Fluminense pagou, na verdade, muito mais do que esse número, Fred. E esse número é um bom exemplo do que eu acabei de dizer sobre o critério. O Fluminense pagou 29 milhões em Hércules. Só que Hércules estava totalmente fatiado por 3 clubes do Ceará. Isso eu nunca tinha visto, eu até fiz um post na época, porque 3 clubes do Ceará, Fred, registraram vendas bilionárias, cada um com seu percentual. O Fortaleza ganhou 16 milhões, que é o número que entra nesse ranking. Ele está em 10º lugar pelos 16 milhões que o Fortaleza recebeu, mas também teve o Tiradentes e o Atlético Cearense, que era um time chamado de Uniclinic. O Atlético Cearense tinha 30% da negociação, o Fortaleza tinha 55%, tá? O Atlético Cearense tinha 30%, levou 8 milhões e 700 mil reais, e o Tiradentes, que tinha 15%, levou 4 milhões e 300 mil. Se você for lá no meu blog, Hércules aparece 3 vezes, porque cada um fez a sua venda. Eu não vou dizer que os outros 13 milhões são do Fortaleza. Não são do Fortaleza, são desses outros clubes. O Fortaleza foi só o caminho, e esse dinheiro chegou e já passou para frente, dentro desse critério. Então, por esse motivo, embora no lado da compra ele custou 29 milhões ao Fluminense, mas para quem está vendendo para o Fortaleza foram 16. E em relação a Lucas Ribeiro, também tem uma curiosidade, que Lucas Ribeiro ele foi vendido em 2 momentos. No primeiro momento, se eu não me engano, tinha sido 9 milhões. Só que era um pouco disso. Ó, o Hoffenheim da Alemanha pagou, acho que 9 milhões. E ó, se ele render bem aqui, eu pago mais o percentual. Aí pagou o resto, Fred, um ano depois. Então, chegou a venda total deu 16 milhões, que é o valor final dela. Mas se você for no Google e buscar o primeiro momento em que o Vitória vende para o clube alemão, não foi por 16 milhões, porque o Vitória não tinha vendido tudo. Já deu para notar, já deu para notar já só deu, do 10º. Não, diga assim, que não é a coisa mais simples do mundo fazer esse ranking, viu? Isso. E que são critérios. Se o cara quiser considerar que Hércules foi uma venda de 29 milhões, porque de fato foi uma compra, né, pelo Fluminense de 29 milhões. Tá? Sim, aí, no ranking da compra, eu consideraria 29. Sim, cada um vai considerando, a gente vai trazer as informações quando isso acontece, tá? Agora é o critério de Cássio, que é quem gera essa lista, quem atualiza essa lista. Alguém poderia dizer, Lucas não foi 16. Lucas, para mim, foi 9. Eu não considero a segunda parte. A segunda parte, o cara pode dizer que considerar uma outra venda ou que considera outra coisa. Sei lá, é de cada um, realmente, isso aí. Essa lista
é de os 10 maiores ganhos de cada clube com os Isso. jogadores, mais do que as 10 maiores vendas, né? Perfeito. Se a gente for ao pé da letra. 8º e 7º lugares, tá? Uma venda que aconteceu há pouquíssimo tempo, tá? Gustavo Mancha deixou o Fortaleza, zagueiro, para o futebol grego, para o Olympiacos, e o Fortaleza recebeu 19,8 milhões de reais, tá? E Moisés, que já está de volta ao Fortaleza, quando vendido da primeira vez, em 2023, para o Cruz Azul, deixou 22 milhões de reais, 22,05 milhões de reais nas contas do Fortaleza. Uma super venda essa de Moisés, né, Cássio? A de Gustavo Mancha, uma revelação, uma venda recente do Fortaleza, já vendeu nesse momento, já com o time estava na zona de rebaixamento do Brasileiro, talvez até para capitalizar o clube de alguma forma, mas foi de toda forma, foi uma ótima venda. O Olympiacos, que ganhou um dos campeões recentes aí, não da última temporada, mas da anterior, da Conference League, né? E no caso de Moisés, a curiosidade é o seguinte: Fortaleza, Fred, já comprou Moisés 2 vezes. Ele comprou da Ponte Preta. Aí Moisés vai para Fortaleza, joga muita bola, aí o Fortaleza vende para o Clube do México, aí lá no Clube do México não se adapta tanto, ele recompra. Então, assim, Moisés já foi comprado pelo mesmo clube em 2 oportunidades e faz com que Moisés esteja bem colocado. Assim como a gente falou de Lúcio, ele está bem colocado tanto no ranking de vendas quanto no de compras milionárias do Nordeste. Vamos seguir com a lista, porque a gente vai chegar no top 5, mas antes do top 5, vamos trazer a 6ª posição. Um jogador equatoriano, Cássio, o Chaves, lateral esquerdo, que já tem muito essa cara do Bahia na gestão do Grupo City, né? Um jogador que o Bahia compra, que a gente não tem maiores referências, lateral esquerdo, não convence, pelo contrário, tá? Deixa aquela sensação de péssimo negócio quando a gente analisa futebol pelas bases tradicionais. Todo mundo com aquela sensação de péssimo negócio. Aí vem a notícia que ele vai para o Lens da França por 25,7 milhões de reais, Cássio. Dessa forma, ele Foi muito fica surpreendente esse valor. com a 6ª posição. Já Chaves, é um pouco essa era, né, Cássio? Isso. Quando ele foi contratado muito jovem, né, do Independiente Del Valle, que é um revelador de talentos aí da América do Sul recente, apesar de não ter torcida, mas tem títulos internacionais e tudo, da Copa Sul-Americana. Chaves foi comprado em 2023, no início da era City, como o Fred falou, por 18 milhões de reais. Naquele momento, era a maior compra da história do Nordeste. Mas hoje é a 11ª. 10 jogadores já foram ultrapassados, com o Bahia tendo muitos nomes nessa lista, mas só em 2 anos, de 23 para 25, ele quebrou o recorde ali, que era que estava em 16 milhões, se eu não me engano, e agora já ficou muito para trás. E essa venda, ou seja, enquanto passava que não dava impressão, apesar de ser muito jovem, que não valia tanto, mas o Bahia vai e consegue uma venda assim, é porque o mercado é meio louco, assim, galera, os scouts continuaram vendo todo o potencial no jogador e o Bahia conseguiu passar para frente num valor inacreditável pelo que foi apresentado em Salvador. Quanto a Wagner Leonardo, que era um grande destaque do Vitória, campeão da Série B, da permanência do Vitória na primeira divisão em 2024, é o zagueiro mais caro que o Nordeste já vendeu, tá? Assim, só para dizer, está em 5º lugar e em valor de zagueiro, é o zagueiro mais caro e na transferência nacional, não foi para o exterior, foi para o Grêmio. Isso, mas é um ídolo, né, Cássio? É uma história bem diferente. Muito diferente da de Chaves. Aqui é um ídolo que o Grêmio foi lá e tirou um ídolo do Vitória, né? É no modo antigo, digamos assim. E agora, então, a gente entra no G4, tá? E vamos conhecer a 4ª e a 3ª maior venda, ou, como quiserem, maior ganho dos clubes da região em negociações, tá? E agora a gente tem uma negociação nacional, tá? Que aconteceu ano passado. O Bahia, já para essa temporada, o Bahia vendeu Tassiano para o Santos por 32 milhões de reais. Eu demorei a acreditar, Cássio, quando esses números... É um jogador de... Apesar raspa a cabeça ali, né? Mas, enfim, se quiser deixar crescer, ainda teria bastante cabelo. Mas é um jogador de 30 anos, Fred. Completou 30 anos em maio. Saiu do Bahia com 29. Esse valor, repito, naquele momento, tanto o Santos quanto o Bahia,
o Bahia não fala mais, mas o Santos fala de vez em quando, fala quando parece ser positivo para o Santos, e ficou um número meio por alto. Mas enfim, mas era um número que estava à disposição, que saiu, porque realmente é aquele número que você fala, porra, é para tanto. Assim, nesse caso, já que o Bahia estava vendendo, ainda que eu achava um jogador muito bom no Bahia, mas eu não achava que um jogador de 30 anos o Bahia poderia conseguir efetuar uma venda desse tamanho, ainda mais no mercado nacional. Vendendo, então, mas conseguiu, e aí é um quarto lugar impressionante, tá? Tem algumas vendas impressionantes, essa também fica. E subindo para o terceiro lugar, entrando no pódio, né? Percebi que você colocou um asterisco ali. De fato, eu acho que existe, mas pode ficar tranquilo, eu torcedor do esporte, aí, se tiver eventos aí, mas esse caso seria, imagino eu, positivo, porque esse valor, na verdade, Pedro Lima, quando ele foi vendido por valor muito maior do que esse. Um jogador que tinha acabado de fazer 18 anos de idade, tinha disputado o Mundial Sub-17, foi uma revelação do esporte, que acabou vendendo pela primeira vez um jogador para a Premier League. O Wolverhampton disputa a primeira divisão da Inglaterra. Teve até dificuldade na temporada dele, mas não caiu, embora ele só tenha jogado a Copa da Liga. Acho que ele foi para o banco, nem me recordo se ele chegou a entrar na Premier League. E foi uma negociação, Fred, de 60 milhões, onde o Sport, por exemplo, no seu balanço anual declarou, foi por isso que eu coloquei o asterisco, Cássio. Mas não mas eu ia falar, não é o balanço. O Sport celebrou que vendeu por 60 milhões. Mas aquela coisa, não recebeu os 60. Assim, o Sport teve direito a um ótimo valor, que naquele momento era o recorde, naquele momento era a maior venda da história do Nordeste, quando teve a negociação de Pedro Lima, que foi em 2024 ainda, na ocasião era o recorde, não por 60, era o recorde por 42, o 42,8 já era a maior, e esse é o valor que entra, porque o resto era justamente uma fatia do jogador, né? Assim, que tinha esse percentual. O Sport estava naturalmente no direito de celebrar uma venda de um jogador de 60, como eu acho que o Bahia, se quiser, vai fazer. Se o Bahia quisesse, vendemos o jogador por 140. Assim, não tem problema nenhum. Mas, dentro dessa lógica aqui, nem o Bahia fica com 140 e nem o Sport fica com 60. Como o Fortaleza também não ficou com 29 de Hércules, ficou com 16. Nesse caso, o Sport teve direito a 42,8, o que salvou o Sport, inclusive, em 24, tá? Dentro da uma de Série B, das dificuldades financeiras. E inclusive, na hora que a gente gravava esse vídeo, o Sport enfrentava muitas dificuldades no Brasileirão, com o Zé Lucas sendo mais uma boia do clube para, de repente, uma venda para salvar, uma venda com potencial de entrar nesse top 10, mas que até essa gravação não tinha acontecido. Mas Pedro Lima, Fred, que agora, detalhe, a gente, quando gravava esse vídeo, ele foi emprestado pelo Wolverhampton para o Porto, para ganhar mais minutagem, né? Aí, no caso, tem mais oportunidade jogando no Campeonato Português, mas esse recorde ele acabou sendo superado, se a gente for agora para o segundo lugar, por um cenário curioso, que é a venda de Biel para o Sporting de Lisboa. Porque a de Biel é 48 e 48. A venda de Pedro Lima, isso que são essas nuances. A venda de Pedro Lima foi maior do que a de Biel. Pedro Lima custou ao Wolverhampton, se fosse na ótica de quem está comprando, o Wolverhampton pagou 60 milhões de reais. O Sporting pagou 48 milhões de reais. Mas pela ótica de quem está vendendo, o clube, o Bahia recebeu 48, tinha direito a tudo de Biel, e o Sporting tinha direito a um percentual grande, mas não tinha direito a tudo, tinha direito a 42. Então, nessa relação, os 48 milhões de Biel acabaram ficando à frente. E até que tenha algum dado que não apareceu, desde que teve essa venda, não apareceu, onde o Bahia não tinha direito aos 100%. Não, mas o clubezinho lá de não sei onde tem direito a 5%. Aí tem problema nenhum, eu vou lá e faço o ajuste. Isso aconteceu já algumas vezes nesse balanço. Mas até a produção desse vídeo não tinha tido. Até a produção desse vídeo, a venda de Biel ela era realmente toda do Bahia, o que o deixou em segundo lugar. E aí, Cássio, mais do que o dobro, né? Uma revolução. Primeiro a gente já percebe, Cássio, o Bahia cada vez mais presente nessa lista. E eu arrisco dizer que a tendência é que nos próximos anos essa lista sejam 10 do Bahia na compra, 10 do Bahia na venda, porque o Bahia passa a fazer ou 9 negócios... de 10, para ser exceção, vai, velho. Ou 9 de 10. O Bahia passa a fazer negócios como esses, né, Cássio? Traz o jogador já muito caro, vende o jogador também muito caro, né? Então, é um outro mercado que vai até distorcer esse ranking histórico, porque o Bahia, nessa gestão do Grupo City,
leva o futebol do Nordeste para um patamar que a gente nunca mediu, né, Cássio? Talvez envelheça como um copo de leite na calçada da Avenida Agamenon Magalhães. Esse vai ser esse vídeo, se for no ritmo desse Bahia. Fred, eu dou como exemplo o próprio Chaves, que a gente já trouxe aqui. Em 23, foi comprado no início da Era City e durou um ano. Assim como o Lúcio. Foi comprado por 18 e, sem fazer muito, foi vendido por 25. Luciano Rodrigues já teve um ano muito mais produtivo. Nesse ano que ele ficou, na verdade foram 14 meses, mas nesse 1 ano e 2 meses, ele jogou 69 vezes pelo Bahia, fez 20 gols e deu 3 assistências. Foi titular em alguns momentos, pegou banco em outros, mas é óbvio que ele, com 69 partidas, ele foi bastante utilizado nesse período e ainda ganhou 2 títulos, né? O Baiano e a Copa do Nordeste, onde ele foi vice-artilheiro. Só não foi artilheiro porque Thiago fez o hat-trick na final, porque se não tivesse feito o terceiro gol, o Bahia teria tido 2 artilheiros, porque ele fez 5 gols e estava empatado com o Thiago, e Thiago chegou a 6 no terceiro gol dele na final da Copa do Nordeste contra o Confiança. E quando você fala da relação, eu digo assim, que você diz, o Bahia em breve vai ter, e a única chance de não acontecer, basicamente, é com os outros grandes clubes do Nordeste virando SAF e virando SAFs robustas, não é só virar SAF. Não é só virar SAF, tá? É virando SAF robusta, como é uma SAF junto ao Grupo City. Porque nesse momento já está acontecendo a relação onde, em 2 anos, eu faço, como você falou, no blog eu faço o ranking de vendas milionárias e de compras milionárias há muitos anos. Assim, eu acho que o blog já tem uns 7 anos. Esse blog é 2018, acho que desde o início já estava fazendo esse ranking, se eu não me engano. Não lembro se eu fazia no diário, mas acho que desde que o Diário de Pernambuco, mas desde que eu passei de fazer sozinho o blog, de forma independente, eu acho que eu já coloquei outros clubes do Nordeste. E era sortido. As listas eram sortidas, tanto de vendas quanto de compras. Mas com apenas 3 anos de operação do Grupo City, as temporadas 23, 24 e 25, o Bahia já tem 9 das 10 maiores compras, até a gravação desse vídeo, 10 de setembro de 25. A única exceção é Moisés, na recompra do Fortaleza do futebol mexicano. Fred, e a lista de vendas ela continua sortida. O Bahia tem 4 de 10. O Fortaleza tem 3, o Vitória tem 2, o Sport tem 1. E, por exemplo, o Sport tem 1 com um menino que está muito perto de vender, de repente pode ser entrar nessa lista. Aí quem sairia seria do Fortaleza, seria Hércules, né? Se superar os 16 milhões da venda de Zé Lucas. Essa lista está sortida. Mas os outros jogadores que o Bahia comprou, e comprou, por exemplo, 2 jogadores que ninguém nem lembra que estão no elenco. A gente até falou um de 32 milhões, outro de 31. Aí daqui a um ano, um sai por 50, outro sai por 40. Então, assim, a chance do Bahia dominar essa lista, na configuração atual do futebol do Nordeste, ela é quase inevitável. Assim, né? Não é que ela é grande, ela beira inevitável. Agora, se o Santa Cruz está virando SAF, se a SAF do Santa Cruz se mostrar robusta, não estou dizendo assim, se mostrar robusta, não sei, mas se mostrar robusta, se o Sport, Vitória... O Fortaleza já é SAF, mas é uma SAF sem investimento. Então, quando eu estou falando SAF, é SAF com investimento. Né? O Fortaleza virando SAF e ninguém comprar a ação do Fortaleza. Se um investidor externo capacitado, muito milionário, chegar e colocar muito dinheiro, talvez essa lista fique sortida. Mas do jeito que está, sendo Bahia SAF e os outros no modelo de associação civil, o domínio será 9 de 10, como já é o de compras, ou até, como você disse, 10 de 10. 10 de 10, Fred. É isso, Cássio. Então, dessa forma, fechamos essa lista aqui. Vamos prometer também, vamos trazer o vídeo das 10 maiores compras, tá? E esse é o primeiro vídeo. Daqui a uns 2 anos a gente refaz essa. 1 ano, 2 anos a gente refaz essa lista. Rapidinho a gente faz. Porque se a gente fizer em 2026, vou ver se a gente até acerta. Em 26, eu acho que já tem pelo menos 5 nomes diferentes. Eu também acho. Por isso que eu tô dizendo, a gente vai ficar sempre atualizando, tá? Isso. E vamos fazer a de compras também. Isso. É isso. Dessa forma, a gente encerra mais um conteúdo aqui exclusivo que a gente coloca no canal de vídeo. Se você gostou, deixa a sua curtida, joga no seu grupo de WhatsApp, onde a galera também debate futebol, onde também se interessa por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de tema. Tá? O 45 minutos é muito além de um canal de pré-jogo, pós-jogo. A gente gosta de se aprofundar em outras temáticas, mergulhar um pouco mais no extracampo, nas questões culturais e financeiras, tá? Então, se você curte a ideia do nosso canal, além de valorizar o nosso vídeo, de curtir o nosso vídeo, também se inscreve, porque é muito importante para a gente e ajuda que o YouTube
perceba melhor o nosso perfil e entregue os nossos vídeos, as nossas lives para quem tem um perfil de se interessar, de gostar desse tipo de conteúdo. Sem clickbait, sem forçação de barra, sem dancinha, sem muita frescura, tá? A gente trabalha aqui da forma que a gente sabe, da forma que a gente gosta. Vamos deixar registrado. Nunca teve, não, viu? A gente trabalha da forma que a gente sabe, da forma que a gente gosta, e ainda bem que tem pessoas como você, que está assistindo agora, que se interessa nesse tema e viabiliza o nosso trabalho. Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.